Indique a alternativa que explica o uso da vírgula na seguinte frase. Maria, minha tia, veio na minha casa. A. A vírgula foi usada para separar termos da mesma função. B. A vírgula foi usada para isolar o vocativo. C. A vírgula foi usada para isolar o aposto. D. A vírgula foi usada para retirar um verbo. Resposta. C. A vírgula foi usada para isolar o aposto. A expressão minha tia é um aposto explicativo, acrescentando uma informação adicional sobre Maria. A vírgula é usada para isolar o aposto do restante da frase. 2. A palavra amanhecer é formado pelo seguinte processo de formação de palavras. A. Derivação prefixal. B. Derivação sufixal. C. Derivação parassintética. D. Derivação regressiva. Resposta. C. Derivação parassintética. A derivação parassintética ocorre quando uma palavra é formada a partir da adição simultânea de um prefixo e de um sufixo a uma palavra primitiva, resultando em uma nova palavra com significado distinto. No caso de amanhecer, temos o prefixo a, que indica início de ação, adicionado ao sufixo esser, que indica processo de tornar-se, formando assim uma nova palavra com o sentido de começar amanhã, ou seja, o início do dia, o nascer do sol. 3. Em uma chácara há 14 árvores. Cada árvore possui 14 galhos e em cada galho tem 14 laranjas. Quantas laranjas existem na chácara? A. 42. B. 196. C. 1768. D. 2744. Resposta. D. 2744. Para encontrar o número total de laranjas na chácara, podemos multiplicar o número de árvores pelo número de galhos em cada árvore e depois multiplicar pelo número de laranjas em cada galho. Número de laranjas igual número de árvores vezes número de galhos por árvore vezes número de laranjas por galho. Portanto, número de laranjas igual a 14 árvores vezes 14 galhos por árvore vezes 14 laranjas por galho. Número de laranjas igual a 14 vezes 14 vezes 14. Número de laranjas igual a 2744. 4. Um concurso para preencher 300 vagas recebeu 2.400 inscrições. Quantos candidatos há para cada vaga? A. 6. B. 8. C. 12. D. 16. Resposta. B. 8. Para calcular quantos candidatos há para cada vaga, você pode dividir o número total de inscrições pelo número total de vagas disponíveis. Número de candidatos por vaga igual número total de inscrições por número total de vagas. Nesse caso, número de candidatos por vaga igual a 2.400 inscrições por 300 vagas. Número de candidatos por vaga igual a 8. 5. Águas Lindas de Goiás é uma cidade localizada na região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal. Ela faz limite com diversas outras cidades goianas e também com o Distrito Federal. Uma das cidades goianas que não faz limite com Águas Lindas são: A. Santo Antônio do Descoberto. B. Cocalzinho de Goiás. C. Planaltina de Goiás. D. Padre Bernardo. Resposta. C. Planaltina de Goiás. Águas Lindas fica a leste do Distrito Federal e Planaltina fica a norte. 6. Qual das seguintes afirmativas sobre o clima de Águas Lindas de Goiás está correta? A. Águas Lindas de Goiás possui um clima tropical de altitude, com 2 estações bem definidas. B. Águas Lindas de Goiás tem um clima equatorial devido à sua proximidade com a linha do Equador. C. Águas Lindas de Goiás possui um clima tropical semiárido. D. Águas Lindas de Goiás tem um clima temperado devido à sua localização em regiões montanhosas. Resposta. A. Águas Lindas de Goiás possui um clima tropical de altitude, com 2 estações bem definidas. Essa classificação se deve ao fato de que Águas Lindas de Goiás está localizada em uma região de altitude, o que influencia significativamente em seu clima. O clima tropical de altitude é caracterizado por temperaturas mais amenas do que as regiões de baixada, devido à altitude, e pela presença de 2 estações bem definidas, uma estação chuvosa,
que geralmente ocorre no verão, e uma estação seca, que ocorre no inverno. 7. Qual das seguintes afirmativas sobre a história de Goiás está correta? A. Goiás foi o primeiro estado brasileiro a abolir a escravidão. B. A fundação da cidade de Goiânia ocorreu durante o período colonial. C. A exploração do ouro foi a principal atividade econômica em Goiás durante o século XIX. D. O bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido como Anhanguera, foi um dos fundadores de Goiás. Resposta. D. O bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido como Anhanguera, foi um dos fundadores de Goiás. Anhanguera liderou diversas expedições em busca de riquezas minerais, especialmente de ouro, contribuindo para a ocupação e desenvolvimento do território goiano. Sua influência foi fundamental para a formação histórica e geográfica do estado de Goiás, motivo pelo qual é reconhecido como um dos seus fundadores. 8. Qual das seguintes afirmativas sobre a geografia física de Goiás está correta? A. A Serra dos Pirineus é a cadeia montanhosa mais alta de Goiás, com picos que ultrapassam os 2.000 metros de altitude. B. A região sudoeste de Goiás é caracterizada por extensas planícies aluviais formadas pelos rios Paraná e Paranaíba. C. A Chapada dos Veadeiros é uma depressão localizada no norte de Goiás, conhecida por sua alta pluviosidade e densa vegetação tropical. D. A região nordeste de Goiás é marcada pela presença de extensas dunas de areia, formadas pela ação dos ventos do deserto do Saara. Resposta. B. A região sudoeste de Goiás é caracterizada por extensas planícies aluviais formadas pelos rios Paraná e Paranaíba. A região sudoeste de Goiás é marcada pela presença de vastas planícies aluviais formadas pelos rios Paraná e Paranaíba, que são importantes cursos d'água que cortam o estado. Essas planícies são áreas de grande fertilidade, o que contribui para a prática da agricultura e pecuária na região. A presença desses rios também proporciona o desenvolvimento de atividades econômicas relacionadas à pesca e à navegação. 9. Qual das seguintes afirmações melhor descreve a hierarquia organizacional em uma empresa? A. Os gerentes são responsáveis pela implementação das estratégias de longo prazo da empresa. B. Os supervisores são encarregados de liderar as equipes de trabalho no dia a dia. C. Os analistas têm autoridade final sobre as decisões importantes da empresa. D. Os funcionários de nível básico são responsáveis por estabelecer metas e objetivos organizacionais. Resposta. B. Os supervisores são encarregados de liderar as equipes de trabalho no dia a dia. Na hierarquia organizacional de uma empresa, os supervisores estão localizados em um nível intermediário entre a gerência e os funcionários de nível básico. Eles são responsáveis por liderar as equipes de trabalho no dia a dia, garantindo que as operações e tarefas sejam executadas conforme as diretrizes estabelecidas pela gerência. Os supervisores têm um papel crucial na coordenação das atividades e na garantia da eficiência e eficácia dos processos operacionais. 10. As eleições municipais de 2024 ocorrerão em todo o país, excluindo-se o Distrito Federal e o arquipélago de Fernando de Noronha, PI. Quais são as datas das eleições? A. 6 e 27 de outubro. B. 13 e 20 de outubro. C. 6 e 20 de outubro. D. 13 e 27 de outubro. Resposta. A. 6 e 27 de outubro. O primeiro turno do pleito está marcado para 6 de outubro, já o segundo turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, em municípios com mais de 200.000 eleitoras e eleitores. 11. Qual foi o principal movimento de resistência escrava no Brasil colonial? A. Inconfidência Mineira. B. Revolta dos Malês. C. Revolta de Beckman. D. Guerra dos Emboabas. Resposta. B. Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês ocorreu em 1835 na cidade de Salvador, Bahia. Foi um dos principais movimentos de resistência escrava no Brasil colonial. Os malês eram africanos muçulmanos, muitos dos quais eram alfabetizados e possuíam conhecimentos militares e religiosos. Eles organizaram um levante com o objetivo de conquistar a liberdade e estabelecer um governo islâmico na região. 12. Qual dos seguintes direitos sociais não é garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal do Brasil? A. A educação, a saúde, a alimentação e o trabalho. B. A moradia.
o transporte, o lazer e a segurança. C. A previdência social, a proteção à maternidade e à infância. D. A assistência aos desamparados, a liberdade e a felicidade. Resposta. D. A assistência aos desamparados, a liberdade e a felicidade. Constituição Federal. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 13. De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá: a. Direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. B. Direito à assistência médica gratuita, garantida pelo poder público em programa permanente de saúde universal, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. C. Direito a transporte público gratuito, garantido pelo poder público em programa permanente de mobilidade urbana, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. D. Direito a uma educação de qualidade, garantida pelo poder público em programa permanente de educação inclusiva, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Resposta. A. Direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Artigo 6º da Constituição Federal. Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. 14. Marque a alternativa incorreta de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. A. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. B. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. C. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às leis complementares. D. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. Resposta. C. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às leis complementares. Artigo 5º da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 15. De acordo com o artigo 22 do Estatuto do Servidor, a frequência é o comparecimento obrigatório do servidor ao serviço, dentro do horário, fixado em decreto ou regulamento, do órgão de sua lotação para cabal desempenho dos deveres inerentes ao seu cargo ou função. O controle de assiduidade e pontualidade poderá ser exercido mediante: a. Controle eletrônico. b. Foto em aplicativo. c. Controle mecânico. d. Folha de ponto. b. Foto em aplicativo. Artigo 22. Frequência é o comparecimento obrigatório do servidor ao serviço, dentro do horário, fixado em decreto ou regulamento, do órgão de sua lotação para cabal desempenho dos deveres inerentes ao seu cargo ou função. Parágrafo 1º. O controle de assiduidade e pontualidade poderá ser exercido mediante: controle eletrônico, controle mecânico e folha de ponto. 16. De acordo com o artigo 24 do Estatuto do Servidor, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, por período de 36 meses,
durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, exceto a. Assiduidade e pontualidade. b. Disciplina e eficiência. c. Organização e eficácia. d. Aptidões e responsabilidade. Resposta: c. Organização e eficácia. Artigo 24. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, por período de 36 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: assiduidade e pontualidade, disciplina, eficiência, aptidões e responsabilidade. 17. De acordo com o artigo 64 do Estatuto do Servidor, a gratificação natalina a todos os servidores públicos será paga até a. 5 de dezembro, b. 20 de dezembro, c. 31 de dezembro, d. 10 de dezembro. Resposta: b. 20 de dezembro. Artigo 64. Até o dia 20 de dezembro de cada ano, será paga a gratificação natalina a todos os servidores públicos. 18. Marque qual alternativa não está de acordo com o artigo 14 da Lei Orgânica que diz que perderá o mandato o vereador. A. Que infringir qualquer das proibições do artigo 13. B. Que tiver procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar. C. Que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias, salvo licença ou omissão autorizada pela Câmara Municipal. D. Que perder ou tiver suspensos direitos trabalhistas. Resposta: D. Que perder ou tiver suspensos direitos trabalhistas. Artigo 14. Perderá o mandato o vereador que infringir qualquer das proibições do artigo anterior, que tiver procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar, que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias, salvo licença ou omissão autorizada pela Câmara Municipal, que perder ou tiver suspensos direitos políticos. 19. Marque qual alternativa não está de acordo com o artigo 26 da Lei Orgânica que diz que o Poder Executivo é exercido pelo a. Prefeito, b. Vereador, c. Vice-prefeito, d. Secretários. Resposta: b. Vereador. Artigo 26. O Poder Executivo é exercido pelo prefeito, pelo vice-prefeito e seu secretário. 20. De acordo com o artigo 31, são crimes de responsabilidade os atos do prefeito que atentem contra a lei orgânica e as constituições da República e do Estado. Marque a alternativa incorreta. A. O exercício dos direitos políticos, coletivos e sociais. B. A probidade da administração. C. A lei orçamentária. D. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. Resposta: A. O exercício dos direitos políticos, coletivos e sociais. Artigo 31. São crimes de responsabilidade os atos do prefeito que atentem contra esta lei e as constituições da República e do Estado e, especificamente, contra a existência da União, do Estado e do município, o livre exercício do poder legislativo, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança do município, do Estado e da República, a probidade da administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais.